Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje está comigo uma mulher sensacional, fantástica, que eu amo demais, que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho quando eu cheguei aqui em Itajaí. E ela faz aquelas delícias maravilhosas e é minha amiga Cris da cafeteria, assim como todo mundo te conhece. Cris, muito obrigada pelo teu sim, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, depois de, né amiga, tantas lutas aí, a gente não conseguia gravar, tu tá lá na minha primeira listagem, nas minhas orações, e eu te agradeço de todo o coração por tu estar aqui e por tu ser essa mulher que me inspira tanto, que me ajudou tanto, e agora eu vou contar um pouquinho pra vocês o que essa mulher fez na minha vida. Fala quem você é, quem é a Cris? Então, eu sou a Cris, né? A esposa do Júnior. Tenho um filho de 23 anos, o Lucas. A Amanda com 16. Sou uma mulher muito guerreira, né? Quem me conhece sabe um pouquinho da minha história. E tenho muita coisa assim para passar, né? Que eu acredito que Deus ainda vai fazer muitas coisas através da minha vida, Jesus, né? Que fazem 30 anos que aconteceu um grande testemunho na minha vida e até hoje eu nunca tive, não sei se foi oportunidade, acredito que... coragem também, né? ou no tempo certo, No tempo não certo. sei dizer, né? Que eu queria que alcançasse algumas vidas através do que eu vou falar hoje aqui. Então, como eu conheço um pouquinho a Cris, que a gente tem uma amizade assim, uma amizade bem próxima, assim, né? Para quem não sabe, ela me ajudou muito na Lulu's Coffee. Ela e o Júnior foram pilares, eu até falo nas oficinas ou quando eu estou com pessoas mais próximas, que aqui tem o DNA da cafeteria, né, da Reviver, que eles dois, assim, administram e lidam muito bem. E eu só posso agradecer e admirar vocês cada vez mais, porque hoje no mundo que a gente vive de tanta competição, de tanta comparação, jamais a pessoa vai querer ajudar a outra no mesmo ramo, né? E isso já começou a estreitar ainda mais a nossa amizade. E quando eu cheguei aqui, eu ia muito para a cafeteria lá da Reviver, que a gente não tinha um salão ainda, estava no auge da pandemia, né? E tu me acolheu, amiga, com tanto carinho, sempre com tanto amor. Eu amo demais a tua família, demais a Amandinha, o Júnior, todos vocês são muito especiais. E como eu sei tudo que tu carrega, sei um pouquinho da tua história, a Cris, ela tá na minha listagem, na minha primeira listagem, porque eu sempre oro muito a Deus para convidar essas mulheres para estarem aqui comigo. Peço o direcionamento dele, que ele me dê sabedoria, graça, porque vocês já sabem que esse podcast nasceu para restauração, cura de mulheres. E a Cris aí a gente teve bastante imprevistos, né? E para quem acha que a Cris é uma mulher super falante, mas ela é um pouco tímida, a Cris é um pouco tímida, e eu tenho certeza, amiga, que tudo que tu vai derramar aqui hoje vai trazer muita cura, muita restauração, muita restituição, vai fortalecer muitas pessoas. Então eu quero que tu conte assim um pouquinho do teu testemunho, como começou, como tu conheceu Jesus, tudo que Deus fez na tua vida que é tão lindo, que me inspira tanto. Então, vou contar um pouquinho da minha infância, né? Onde que tudo começou, né? Foi um verdadeiro começo mesmo. Eu tive uma infância feliz, né? Fui criada com os meus pais biológicos, tenho 2 irmãos mais velhos e eu sou a filha caçula, né? A gente, bem dizer, foi criado pela minha mãe com meu pai na época, até minha adolescência, ele sempre foi pescador, ele era embarcado. Então, para quem sabe, embarcado não ficava muito tempo em casa, né? Então, toda a minha infância, assim, eu lembro muito, assim, da mãe, do cuidado, né? A gente não tinha muito essa parte de pai presente, né? Era mais a mãe que estava para tudo, assim. E, assim, a gente tinha uma infância boa, né? A gente tinha condições boas, né? A gente não sofri nenhum tipo de abuso, nada disso, graças a Deus, né? E só que com 7 anos de idade, eu comecei a ter alguns sintomas, né? Que hoje, naquela época, não se falava, já existia, mas não se falava, né? Síndrome do pânico, depressão. E eu pude viver isso nos meus 7 anos de idade, né? E
E até então, os médicos não descobriam o que era. Eu passava mal, eu desmaiava, eu estudava e as professoras tinham que ligar para minha mãe buscar. E isso foi uma luta constante, foram 3 anos, né? Que a gente lutou contra isso sem saber o que era. Aí a gente morava num bairro aqui de Itajaí, a gente mudou para um outro bairro. E lá então, no lado da nossa casa, né, tinha uma mulher, uma família que ela era cristã já de tempos, assim. E ela sabendo de todo o problema ali que a mãe, né, tinha passado, a mãe estava construindo até uma casa e teve que parar, porque todo o dinheiro era pago. A mãe tentou todos os recursos pelo SUS, né, mas não, a mãe desacreditava, vou começar a pagar para ver se eles descobrem, né? Eu lembro até um dia, assim, que o médico tinha pedido um monte de exames e eu era criança. A gente foi levar e ele disse, não, mas ela não tem nada. Né? Os exames deu tudo bom. Eu saí do consultório, sim, na frente da minha mãe, que eu não acreditava que o médico tinha falado aquilo para mim. Que eu queria que ele dissesse assim, não, ela tem a tal doença e tu vai tratar com qual remédio? Com isso aqui. Sabe? E eu saía de lá sempre, né? Sempre sem nenhuma resposta, assim, não. E conta assim, Cris, mas o que era que tu tinha exatamente, assim, o que era exatamente os sintomas e tal? Então, os sintomas eram assim, eu tinha medo de tudo, eu não dormia mais sozinha, né? Eu não queria mais tomar banho, eu não conseguia mais comer, eu perdi muito peso, eu era uma criança, assim, bem magrinha, isso eu já tinha 8 anos, e eu não conseguia mais dormir, né? Eu dormia sempre com a minha mãe, até pelo meu pai ser embarcado, né? Ele, quando chegava, eu tinha que dormir no mesmo quarto que eles, né? Que isso era bem frustrante, às vezes até eu presenciava algumas discussões deles devido a isso, e eu me questionava por que eu sentia aquilo, e sendo que eu não tinha um diagnóstico, que o médico dizia que eu não tinha nada. Aí a minha mãe levou eu para Florianópolis e outros médicos, e era sempre a mesma coisa. Meu coração acelerava, eu fiz muito exame. Uma criança de 8 anos, eu fiz eletro, eu fiz ecocardiograma do coração, eu tomava já até um remédio para ansiedade, né? Que na época era um remédio. Depois é que a gente veio entender que era um certo remédio para ansiedade, assim, que o médico me tratava, né? Mas não tinha um diagnóstico, é ansiedade, síndrome do pânico. Hoje a gente ouve muito falar. Tinha, assim, sonhos, pesadelos? Tinha. Tu via alguma coisa? Tinha bastante sonho. Eu não conseguia dormir. É importante a gente falar isso porque hoje em dia quantas crianças sofrem com isso e os pais acham que é bobagem, né? É verdade. E eu tinha medo de dormir, eu achava assim, se eu dormir, eu vou morrer dormindo. Eu pensava, daí eu queria ficar acordada para eu não morrer, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de tudo. E eu lembro que na 4ª série eu parei de estudar. Eu fiquei 1 ano sem estudar, né? E todo esse processo, a gente mudou da onde a gente morava, a gente foi morar em outro bairro, né? E a mãe comprou uma casa bem do lado de uma família que era cristã, né? E a vizinha presenciava várias coisas assim e convidou nós para ir na igreja. Ia ter uma campanha e a gente foi, né? E a partir daquele momento assim que a gente começou a buscar, né? Isso a gente já tinha ido em centro espírita, a gente em benzideira. Nossa, a gente tinha aquele desespero de achar o que está acontecendo com essa criança. Em tudo, tá? A minha avó era muito católica, né? Na época eu até fazia a primeira comunhão, eu ia fazer a primeira comunhão quando eu me converti. E a minha avó fez, promessa para santo. Nossa, foi assim uma luta, assim, 3 anos. Naquele desespero de achar a saída, desespero. Né? E assim, foi assim, eu acabo assim, depois que a gente vê, né? Tudo tem o propósito, né? Só no final, assim, eu acho que depois de agora, assim, da vida adulta, que eu fui ver qual era o meu propósito desde a minha infância, sabe? Até aonde eu vim morar,
Porque essa vizinha, né, que levou a gente para conhecer a palavra, que falou de Jesus, que a gente foi na igreja com ela, hoje em dia é minha sogra, né? Que eu Nossa. sempre falo assim com muito carinho dela, que a gente até brinca assim que a gente é a Noemi e a Sim, Ruth, aham, sabe? Ruth Noemi, aham. Porque ela me ensinou muito, muito. Ela sempre me ensinou, ela sempre me ajudou, né, a cuidar dos meus filhos, porque eu acabei crescendo ali, né, naquele lugar, naquela rua, me converti, comecei a frequentar, ela frequentava uma igreja que era aqui no centro, e na época, a gente não tinha carro, né? E a gente foi na mesma igreja, né, na mesma denominação, ali no bairro. A gente ia a pé. E a gente queria levar todo mundo, assim, sabe? Depois que eu recebi a cura, que, meu Deus, quando o pastor falou assim, tem uma pessoa Deixa eu te perguntar, conta esse processo, como foi, assim, Cristo foi na igreja a primeira vez e ali já fosse liberto ou não? Conta como é que foi esse processo, assim? Então, foi um processo assim. Eu fui, né, com a minha sogra, era uma campanha lá na igreja, só que assim, aquele amor, assim, aquela libertação, assim, não foi de primeira. Eu senti algo diferente já no primeiro dia que eu fui na igreja, já senti assim, que eu não parava, eu era inquieta. E nesse primeiro momento, assim, eu já senti que eu estava mais tranquila, né? Era tipo hiperativa, assim, uma criança hiperativa? Não Ou era. tu só era, assim, acelerada, Agitada. incomodada mesmo? Isso, Uma criança incomodada. Isso mesmo. E eu já sentia, assim, uma paz, sabe? Só que como ela frequentava a igreja no centro, né? E naquela época a gente não tinha carro. E a gente começou a frequentar a mesma igreja, só que No bairro. No bairro. Aí a gente ia a pé, né? Aí a gente foi, né? Em outro dia na igreja. E eu lembro, assim, bem que o pastor falou, assim, que tinha uma pessoa ali, né? Que já tinha gastado todos os recursos, que a doença dela não era para médicos, o problema dela era espiritual, que Deus queria abrir portas, queria libertar essa pessoa, que ela estava presa, né? E sem a minha mãe falar, eu saí do banco onde eu estava e eu fui correndo lá na frente, assim, no altar. Quantos anos você tinha, Cris? Eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. Uhum. E eu me ajoelhei ali e o pastor olhou para mim e disse, era tu mesmo. E eu me ajoelhei ali, eu chorei muito, muito. Eu chorei muito. Eu lembro assim que eu vim assim e abracei minha mãe no banco e a gente chorou muito, muito. E a partir daquele momento assim, eu senti uma paz, que tudo aquilo que eu tinha passado assim, sabe, na minha infância que eu não tinha aproveitado. Eu tinha parado de estudar e Deus estava me dando uma nova chance, porque eu achava que eu ia morrer, porque eu não conseguia mais comer. Eu estava bem magra na época, eu era uma criança raquítica, assim, sabe? E a partir daquele momento, assim, a gente queria, assim, convidar todo mundo, sabe? Para ir, para conhecer, sabe? A gente... Amor que liberta, né? E a gente fazia muita campanha. Minha mãe é uma mulher muito guerreira, de fé, sabe? A mãe fazia aquelas campanhas de 7 semanas, né? Podia estar dando trovoada, a gente ia a pé, a gente ia de sombrinha, a gente não tinha carro. E os meus irmãos adolescentes, né? Já se converteram também, aceitaram Jesus. E até hoje a família casaram, né, as esposas, os filhos. Agora meu irmão do meio tem até uma neta e todos, né, todos na presença de Deus, assim, sabe? E isso é muito gratificante, assim. E até a vizinhança ali, a gente hoje tem amigas que estudaram comigo, que também estão indo na igreja, que vão, a família, o esposo, né? Até a minha mãe convidava muito, passava pela casa do pastor Júnior, né?
convidava, ela conseguiu, né? Deus fez ele também trilhar esse caminho, né? Através da vida da minha mãe. Hoje ele carrega uma multidão de pessoas, né? Então, assim, isso é muito gratificante para nós, assim, né? Que a gente não entende por que que uma criança que nunca tinha sido abusada, porque hoje em dia é muito isso, que a criança vem com aquela carga espiritual, assim, sabe? Que é porque passou por um problema, porque é pai isso, pai aquilo. Até o médico, na época, falou, mãe, para minha mãe, será que não é o pai que não é um santo? Né? Insinuando que eu tinha sofrido algum tipo de abuso. E não, meu pai quase nem parava em casa, né? Sempre quando ele vinha, era tudo amor, porque ele ficava muito tempo distante da gente, né? E a gente não sofreu com isso, assim, sabe? Por falta de pai, porque a mãe, ela completava a gente, assim, sabe? De todo amor, assim. E ali, até então, a gente veio, né? A participar, a querer mais, e a família toda, né, se envolvendo na igreja. E a gente não tem noção, assim, às vezes, assim, escutando a tua história, eu já sabia um pouquinho, né? Eu fico pensando, assim, também quando eu fui para Jesus, sabe? Porque hoje em dia, tudo tem desculpa, entende? Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. As pessoas inventam, assim, um monte de coisa, assim, para não irem, um monte de empecilho, até porque também existe mundo espiritual e muita gente, né, tá aprisionada e tudo que o inferno quer é que aquela pessoa permaneça, né, aprisionada. Mas eu me lembro, assim, que quando eu me converti, eu tinha 12 anos e sabe como é que eu ia pra igreja? A pé. A gente não tinha condições. E era uma distância, assim, quantos quilômetros mais ou menos, amor, era? Uns 6 quilômetros. Eu ia a pé e o pai nos dava 2 passagens para ir para a igreja no final de semana. Então, muitas vezes eu ia a pé, voltava de ônibus ou pedia carona para alguém e sempre dava um jeito de ir, sabe? Quando a gente se apaixona por Jesus, é isso que tu tá falando, assim. Tu quer levar todo mundo, tu quer levar a vizinhança, tu quer levar os amigos e, né? E a gente faz das tripas coração, como se diz, né? Para estar presente. E é tão lindo isso, a gente se lembrar, assim, né, Cris, de como foi as nossas dores pra gente ir para Cristo. E eu olho assim para ti e fico pensando, meu Deus, assim, tudo que vocês passaram, tudo que tu passou, olha o propósito de Deus na tua vida, de quantas pessoas vocês conseguiram levar para Jesus. E às vezes a gente fala, né, eu falo muito sobre isso, que às vezes uma pessoa que tu ganhou uma pessoa, mas essa pessoa ganhou uma multidão, né? E foi o que aconteceu com vocês, com a questão do pastor Júnior, né? Que vocês levaram ele para Jesus e olha quantas pessoas ele leva para Jesus hoje através da tua vida, da tua história, das tuas dores, né? É lindo demais, né? E até o fato, assim, de, né, eu morar do lado da pessoa, né, que hoje é minha sogra, né? E que foi o meu namorado, que a gente se conheceu e desde criança, desde quando eu fui morar ali, né? E com 17 anos a gente casou, né? Eu também casei com 17. A gente casou com 17 anos, né? Não foi o que a gente sonhava, né? Embora a gente estava ali na igreja, a gente é humano, a gente peca. Sim. Então eu, né? Eu já casei grávida, né? Sim. Do meu primeiro filho, Lucas, que fez a gente amadurecer muito rápido. Então a gente aprendeu muito, a gente amadureceu junto, né? E foi uma vida assim, eu tinha um casamento ótimo, assim, sabe? Até então. E quando eu casei, eu disse, não quero morar com sogra, com mãe, né? Não quero morar. E meu avô tinha recém ficado viúvo. Quando eu casei, já grávida, eu fui morar com meu avô, que ele era sozinho, eu trabalhava fora, eu estudava à noite. E eu fui morar com meu avô para cuidar dele, né, tal. E a minha mãe estava construindo uma casa em cima da casa dela, né? Uma casa até que nem seria para mim, era para o meu irmão, que ele já era casado, meus 2 irmãos já eram casados. E acabou que meu irmão foi morar em outra casa que ele comprou, que ele construiu, e ficou desocupado ali. A mãe terminou e eu me mudei. Logo, quando eu estava de 5 meses grávida, o meu avô faleceu.
que é o pai do meu pai. Então, eu me mudei lá para a casa da minha mãe, lá em cima. Lá eu morei 10 anos com a mãe, né? Com a mãe, do lado da sogra. E uma bênção, assim, sabe? Com todo carinho. E eu nunca trabalhei fora, depois que eu casei. Meu filho tinha 8 anos, eu tive a Amanda, a minha segunda filha. E até então eu nunca tinha trabalhado fora, né? E a gente ia na igreja, assim, só que a gente já não tava mais, assim, sabe? Com aquele amor, aquele primeiro amor, a gente não tava se envolvendo tanto com as coisas de Deus, sabe? A gente tava, assim, um pouco, não afastado, assim, mas, assim... Esfriou. A gente tava, assim, a gente vivia bem, nosso casamento era um casamento feliz, né? Embora a gente tenha casado cedo, nenhum dos dois, assim, eu creio que se arrependeu, sabe? Porque a gente era muito... Os dois são uma pessoa. A gente sempre se amou muito, assim, sabe? E a gente vivia um casamento feliz, né? E só que a gente tava, assim, meio afastado, a gente não tava mais participando muito, embora, assim, a gente porque esquece, né? Mas, assim, pelo tanto que Deus já tinha feito na minha vida, na nossa vida, assim, era para tudo ser diferente, né? Mas a vida tem os atalhos, tem as escolhas, né? E o inimigo também tá aí para tentar, tá aí para atrapalhar, né, a nossa vida. Então, a gente tem que estar sempre em oração, sempre debaixo de uma proteção divina, porque hoje em dia tá muito difícil, né? E daí, na época, a minha filha tinha 3 anos de idade e veio a grande decepção, né, de um adultério no nosso casamento, né? Que eu sofri muito, né? Porque eu sempre que me achei, assim, a esposa perfeita, né? A minha casa era muito bem organizada, meus filhos sempre cheirosinho, tudo muito bem feito, eu sempre soube cozinhar, né? Fazia tudo muito bem e aconteceu isso, né? Até eu me lembro que na época que aconteceu, até o meu sobrinho, eu estava na casa dele tomando café e ele veio e colocou um versículo que eu tenho até hoje, assim, um versículo, né? Na minha xícara de café, sobre as ciladas do inimigo, né? E ele era uma criança também. E ele trouxe aquilo ali e botou lá no meu prato. Assim, eu tenho esse versículo guardado até hoje, lá em algum lugarzinho ele tá. E assim, depois a gente entende que foram ciladas mesmo que o inimigo Destruir, não, Cris? colocou para destruir e para a gente voltar, sabe? A voltar mais para os pés do Senhor, que a gente estava afastado, né? O Senhor, não que Ele quer o mal, mas a gente precisa, sabe? Que de uma puxadinha para a gente poder se achegar mais perto, a buscar mais, né? E eu vejo assim que depois que isso aconteceu, a gente não chegou assim separar. Ele ficou uns dias, né, na casa da minha sogra e até eu não me lembro assim se ele chegou a ficar muito tempo. Eu acho que foi só uns dias assim. E eu chorava muito porque eu via que ele estava sofrendo muito. Ele já queria voltar. E eu tava com aquele, meu Deus, né? Eu não sabia o que fazer, na verdade, né? A gente fica com orgulho também, né? Sim, é muito difícil, assim. Só quem passa é que sabe, né? O que é e o sentimento, porque existia muito amor, né? Sempre existiu muito amor. E eu morava lá na casa da minha mãe, lá em cima. Aí eu ia perdoar. Aí meu pai chegou para mim e disse, se tu perdoar ele, aqui eu não quero vocês morando mais, né? Então foi uma escolha, né? Eu ia recuperar meu casamento, mas eu ia ter que morar em outro lugar, porque até então eu morava 10 anos lá, né? E a minha mãe sofreu muito, porque
A gente não tinha condições na época, tipo, de comprar nada, né? A gente morava ali 10 anos e a gente nunca tinha adquirido nada ainda, né? Eu não trabalhava fora, o que ele ganhava dava, a gente vivia bem. A gente tinha carro, tudo. E eu lembro que daí eu fui morar na casa de praia do meu sogro, lá na Penha. Depois de tudo que eu tinha passado, eu fiquei lá assim um tempo. E chegou assim uma época, ele vinha para Itajaí para trabalhar e eu naquela insegurança, né? Será que ele vai fazendo isso mesmo? Será que ele vai voltar? Será que ele... por isso. Não, e assim, ó, uma coisa salvou antes de tu continuar a pegar um gancho no que tu falou, que é bem importante a gente falar assim, porque duas coisas assim que tu falou, né? Quando a gente se afastou das coisas de Deus, da igreja, a gente acabou vendo um sofrimento pro nosso casamento, né? Eu sempre falo assim, hoje todo mundo fala que a igreja são as pessoas, que a igreja são as pessoas. Eu entendo que nós somos a igreja, sim, mas é muito importante nós congregarmos, nós estarmos em comunhão. Porque assim, ó, a nossa carne, ela não vai se converter, entende? A nossa carne, ela não vai melhorar. E isso é uma coisa que quando eu entendi, eu fui liberta. Porque assim, eu ficava colocando em mim uma expectativa que Deus não coloca em mim de perfeição. Ele sabe que eu não sou perfeita, por isso ele deu o filho dele que é perfeito, que derramou um sangue perfeito para me salvar, para me dar a vida eterna. Então, às vezes a gente coloca assim aquela expectativa de que, eu vou para a igreja e vai ser tudo perfeito. E não vai ser, lá são pessoas falhas, são pessoas que vão errar. Não significa que nós estamos dentro de uma igreja, que nós somos perfeitos, nós somos humanos como qualquer outra pessoa. Nós não recebemos um selo de santos, né? Mas isso às vezes acaba nos afastando do propósito de Deus, da comunhão. Porque nós precisamos sim estar num lugar, nos envolvermos, porque quando tu te envolve nas coisas da igreja, como 4 paredes, vamos dizer assim, né, como denominação, acaba que tu faz um jejum, tu ora, tu te envolve, sabe, faz uma coisa ou outra, e aquilo vai alimentando a tua fé, e aí tu tem um compromisso de estar no culto, tens que, né, tá lá, acaba te envolvendo. E eu tô te falando isso porque aconteceu a mesma coisa comigo. Nós éramos muito envolvidos na igreja durante 10 anos. Eu liderava o Ministério de Louvor. Nós estávamos sempre dentro da igreja, fazendo uma coisa, fazendo outra coisa. E simplesmente nós nos ferimos com pessoas que hoje eu entendo e já foi restituído, já foi perdoado e tá tudo certo, que ninguém é perfeito. Eu errei também naquele momento, né? Nós erramos também, ferimos e fomos feridos e acabamos saindo daquela igreja, indo para outra, e nesse período a gente falou assim, não, a gente não vai mais ser escravo de igreja. E aí nós acabamos deixando o mundo entrar dentro da nossa casa, porque acabou esfriando, e aí também entrou o adultério, sabe? Então, assim, eu vou aproveitar esse gancho que tu falou sobre se afastar da igreja. Quantas pessoas eu conheço, quantas mulheres eu conheço que hoje falam, não quero me envolver com a igreja, porque eu só me firo, é difícil, não tenho tempo, não sei o quê. E o quanto é importante, independente da placa da igreja, porque hoje até as pessoas me falam muito assim, né? Tade, tu tá fazendo podcast, fazendo as oficinas, e como é isso dentro da Reviver? Como é isso com o pastor Júnior, com a pastora Michele? Eles são os meus maiores incentivadores, sabe? Antes de nascer as oficinas, a primeira pessoa que eu conversei, depois do Leandro, assim, e da minha família, dos amigos muito próximos, assim, foi com a pastora Mi, sabe? A gente conversou, eu falei pra ela o que ela achava e ela me abençoou, me encorajou, Tade, vai, faz. O pastor Júnior também, quando a gente conversa com ele, agora há pouco tempo nós conversamos com ele falou, Tade, que Deus use vocês, eles têm essa visão de reino, e eu sei que tem muitas pessoas feridas com igrejas, eu sei que tem muitas pessoas feridas com líderes, que machucaram, que feriram, e acaba que essas pessoas vão se afastando, sabe? Mas o quanto é importante, né, Cris? Independente da placa, independente do lugar, de tu estar servindo a comunidade, estar servindo os irmãos, estar ligada com Cristo, para que essas coisas não esfriem, né? Para que esse amor por Jesus não se esfrie. Então eu queria aproveitar, assim, deixar essa mensagem, assim, se há alguma mulher que está ferida com algum lugar, assim, que perdoe, sabe? E que libere a sua vida para viver os sonhos, os planos de Deus, para que não passe por dores que nós passamos, né? Por tanta renúncia que nós passamos. E outra coisa muito importante que tu falou é sobre o amor. Tu falou assim, sempre existiu amor. E muitas mulheres, assim, que eu converso sobre isso, que tem muito adultério no casamento, falam, ele não me ama mais, ele não me amou. E eu custei tanto a entender isso, assim, sabe, Cris, que o homem, ele trai mesmo amando,
porque é um ato de prazer, não é um ato de sentimento. Nós mulheres, nós somos emoções, né? E o homem não, entende? Então acaba que o homem traz sim realmente por satisfazer a carne, e não porque ele quer deixar a família, não porque ele não ama os filhos, não porque ele quer deixar a esposa. Eu acho importante a gente falar isso também, porque muitas vezes as mulheres estão feridas e amarradas nesse sentimento de que ele não me ama. Se ele me amasse, ele não teria feito isso comigo. Eu passei por isso, né? Então tenho a vivência disso. São duas coisas que tu falou que eu gostaria de comentar, assim, né? O quanto que é verdadeiro isso que tu disse, né? Sim, e eu via muito isso nele. Quando ele vinha falar comigo, eu sentia assim, sabe? Mas é como tu diz, um orgulho, né? A gente ainda tá machucada. E assim, levou um tempo, sabe? Eu perdoei, a gente, né? A gente continuou, a bola pra frente, vamos seguir a vida. E só que eu não tava totalmente liberta daquilo, sabe? Eu ainda pensava, eu ainda chorava, eu ainda me lembrava. E eu comecei a criar assim, meio que um bloqueio. Eu não conseguia mais falar que amava. Eu fiquei assim, meia bloqueada sobre aquilo, assim, sabe? E isso atrapalhou a gente durante anos. Eu acho, uns 5 anos. Uns 5 anos a gente viveu assim. E só que teve a parte boa. Saímos de lá, né, da mãe, e fui morar uns tempos na casa de praia, que era longe, toda a insegurança, eu ficava lá sozinha. No verão era ótimo, tinha bastante gente, mas começou a vir o inverno, começou a ficar tudo muito silencioso. Eu comecei a ficar com medo de começar numa depressão, porque eu ficava muito tempo sozinha. A Amanda era pequena, o Lucas era pré-adolescente, vinha todo dia com ele para estudar, porque ele estudava aqui, né? E até que a gente conseguiu comprar uma casa, a nossa casa própria, que até então a gente não tinha. A gente morava 10 anos, né? E nunca a gente tinha investido em nada, né? A gente vivia uma vida bem, mas a gente nunca tinha se preocupado com isso. Sim, a gente estava acomodado com aquilo, né? E conseguimos. Aí então eu comecei a trabalhar, porque eu não trabalhava fora, mas sempre priorizei a família, assim, sabe? Porque eu sou muito mãe, sou muito família, sabe? Amiga. Sou muito assim, sabe? Eu sempre penso, não, será que vai dar para conciliar o trabalho? Eu amo ficar em casa. Eu não vou dizer assim que eu não gosto de trabalhar, que eu não gosto de estar na cafeteria. Não é. É assim, eu prefiro, se me perguntar assim, tu queres trabalhar fora ou queres ficar em casa cuidando dos filhos, que hoje estão grandes já? Eu ia dizer, quero ficar em casa. Eu sempre priorizei muito, assim. E Deus tem me abençoado que eu comecei a trabalhar fora e os meus serviços que eu arrumava era tudo meio período. Ou era 6 horas de telemarketing, ou era vendedora 6 horas corrido. Sempre eu conseguia, conciliar, a Amanda, que tinha 3 aninhos, né, na época, e de a minha sogra, que sempre me ajudou muito, muito. Eu aprendi muito com ela. E ela cuidava da Amanda, ela levava a Amanda para a escolinha, ela ia buscar, porque era um horário que não dava para mim pegar. E Deus abençoou que a gente construiu a casa, que a gente adquiriu a casa própria, só que ainda a gente não estava feliz no nosso casamento. Porque faltava uma cura genuína, né? Isso, perdão genuíno lá da alma, que não tinha saído ainda, sabe? E eu lembro daí várias vezes que a gente brigou, até, né? E tu era assim, Cris, de jogar em cara de falar ou não? Tu aguentava? Não, eu não jogava, mas ele sabia, sabe? Pelo teu jeito, né? Pelo meu jeito. E daí, assim, ele começou a ficar muito com ciúme de mim. Porque eu comecei a trabalhar fora e até então eu era sempre dentro de casa. E a gente também faz aquela coisa assim, agora vai me arrumar mais. Agora eu vou mostrar. Vou mostrar o quê, né? O orgulho vem junto. E a gente brigava mesmo, muito, assim, sabe? Ele sempre jogava futebol e saía no sábado. Eu ficava sempre com as crianças, mas eu sempre com o pé atrás, sabe? Eu não conseguia acreditar, assim. Aí um dia ele saiu para jogar, eu arrumei toda a sopa dele. E eu disse, hoje eu vou
mandar ele embora, que eu não quero mais, não dá, não consigo, não dá. Para viver assim, tá difícil, não dá. E a gente daí começou a brigar por coisas pequenas, sabe? Por coisas pequenas. E ele era muito, assim, estourado, sabe? Com as crianças, sempre muito de quebrar as coisas, de explodir. E eu tinha muito medo, assim, sabe? Que acontecesse uma coisa pior, assim. E daí, nesse dia, ele foi jogar e ele chegou do jogo, assim, meio estranho. Eu estava sentada no sofá e não sei da onde, que a gente, né, a gente já conhecia o pastor Júnior, né, na infância, né? Mas até então o pastor Júnior abriu igreja, tudo, e a gente nunca tinha feito uma visita, né? E o pastor sempre respeitou isso, né? Não vou convidar, porque, né? A gente estava lá, onde visão de reino, né? Se converteu. Então ele nunca tinha feito um convite para nós ir na igreja visitar, né? Jamais a gente conhecia ele assim, né? Humano ali, amigo, né? E naquele dia, alguém lá do jogo, onde o Júnior tinha um ferino, deu o número do pastor Júnior para ele. Liga o pastor Júnior, conversa com ele, né? Ele vai te ajudar. E, né, depois contou ele, né, que ligou várias vezes. O pastor Júnior não atendeu nenhuma ligação. E até quando ele estava chegando em casa, que ele entrou, o telefone dele tocou. E eu vi que ele foi atender o telefone, mas ele foi lá para trás, eu não estava falando com ele, estava lá de boa. Aí o pastor Júnior retornou a ligação, né? E diz ele que o pastor Júnior disse que eu posso ir aí. Daí ele veio. Aí eu, sem conversar com ele, eu não sabia de nada. E eu estava lá no sofá. E nesse período todo vocês ficaram afastados? Ou vocês iam de vez em quando na igreja? Assim, como é que A gente estava indo de vez em quando, mas eu ia mais com as crianças do que ele. Ele assim. praticamente não ia mais? Não ia. Não ia muito. Eu ia mais com as crianças, eu ia muito com a mãe, sabe? Uhum. Mas ele não ia muito. E daí parou um carro na frente de casa, o Júnior pegou, entrou dentro do carro e ficou horas dentro do carro. E estava chovendo. E até a Amanda ia na janela espiar. A Amanda disse, mãe, eu acho que é uma mulher. Porque tá com um colar. Eu disse, Amanda, meu Deus. Eu disse, sério? Eu disse, não, né? Mas ele ficou horas. Quantos anos a Amanda tinha? A Amanda já estava com uns 10. Uhum. Uns 10 anos. Aí, que a gente estava 5 anos naquele dilema, assim, sabe? Já, a nossa casa já estava pronta, nós já estava com tudo pronto, tinha carro bom, nossa casa estava... Não tinha o que precisava, Não tinha né? o que precisava. E daí, daqui a pouco entra o pastor Júnior na minha cozinha. Aí eu disse, meu Deus, da onde surgiu esse homem? E a partir daquele momento ele perguntou para mim, posso conversar contigo? Eu disse, pode. Nós sentamos na mesa. Ele disse, eu vou fazer uma cirurgia em ti, que Deus vai te operar, que vai liberar esse perdão hoje. E nós ficamos horas conversando, só eu e ele, né? O Júnior foi pro quarto com a Amanda. E a partir daquele momento, eu decidi perdoar, sabe? Que a gente precisava, porque existiu amor, né? Sempre existiu. E eu precisava perdoar. Eu estava sofrendo com aquilo, né? Meus filhos sofrendo, porque eles presenciavam as brigas, discussões, né? O Júnior sofrendo. Ele sofrendo também. E aí começou... O teu Júnior, no caso. Não o Júnior da pastora Bia, o teu Júnior. O meu. E depois ele conversou, nós, tudo. Mas da mesma maneira, ele não convidou nós para ir na igreja. Não fez convite. Ele esteve ali, conversou com a gente. Ele nunca tinha ido ali em casa, assim, né? Depois que eu casei e tal. E ele, da mesma forma, ele não fez nenhum convite para ir para a igreja dele. E no domingo,
né? A gente se arrumou, vamos na igreja, né? Até então a gente ia na quadrangular, a gente ia a sentido quadrangular. Aí o Júnior disse, meu Júnior, não, hoje nós vamos lá na Reviver. Eu disse, Glória, porque eu sempre quis ir, e ele nunca quis, sabe? Eu sempre tive vontade de conhecer. E até então eu nunca tinha ido. E a partir daquele momento a gente começou, né? A gente começou a frequentar. Naquele primeiro domingo, já no outro final de semana já ia acontecer o ECC, né? Que hoje é o Pulse, né? A gente fez o 11º ECC. O pastor já colocou nós na inscrição, acho que já estava até encerrado, mas ele conseguiu colocar nós. A gente fez o ECC na época, que foi uma bênção. Foi um divisor de águas, assim, sabe? Foi maravilhoso aquele momento. E até quem nunca foi no Pulse, que vá, que faça, porque a coisa é tremenda. É muito importante, assim. É um tempo que não é que tu gasta, é um tempo que tu ganha, que tu investe, sabe? Que tu só tem a ganhar. E ali começou, né, nosso contato da igreja e se envolvendo mais. O meu Júnior começou, o pastor abriu o projeto do Lar dos Adolescentes, ele já começou a trabalhar no projeto, né? Então lá Deus começou a trabalhar também na vida dele, porque ele também teve esse problema de orfandade, né? Que ele sofria muito com isso, que ele tinha essa falta de um pai presente, né? Meu sogro é uma pessoa maravilhosa, né? Tenho muito orgulho do meu sogro, só que na infância, assim, sabe? O meu marido teve um pouco, e só que assim, ele não sofreu muito com isso, porque a gente casou muito cedo. Então, acho que não teve assim um tempo dele desenvolver assim alguma amargura, sabe? Ele não tem isso. Mas assim, Deus tratou, porque lá ele foi ajudar adolescentes que tiveram o mesmo problema que ele teve, sabe? Que não tinham pai, ou que sofriam com alguma falta de alguma coisa, que foram criados pelos avós, que foram maltratados, e aquele estresse, que ele era muito explosivo, ele começou a ser uma pessoa totalmente diferente, né? Ele conseguiu a se controlar. Temperamento transformado pelo Espírito. Isso mesmo. Que é aquele livro que eu amo. Temperamento transformado pelo Espírito Santo. E hoje ele ficou 5 anos no Lar dos Adolescentes, né? E aí consegui que daí a gente, né? Foi um presente de Deus a cafeteria. Ele ainda conseguia trabalhar no Lar dos Adolescentes, ajudar na cafeteria, mas chegou uma época que não dava mais, né? Que estava ficando muito corrido, porque lá ele trabalhava 12 por 36 e era à noite. Aí ele ficava sem dormir e ainda tinha que fazer ali a correria da cafeteria. E até hoje ele ainda trabalha com o pai dele também. Ele trabalhava em 3 empregos. Mas uma coisa assim, Cris, que tu falou do pai, que eu acho bem, bem legal assim a gente falar, porque assim, às vezes as pessoas elas acham assim que, o teu pai não vai ficar magoado, a tua mãe não vai ficar magoada, né? Ninguém dá o que não recebeu, né? E às vezes a gente fica assim, falando da nossa infância, eu mesmo falei da minha infância, que foi bem dolorosa, assim, com os meus pais, porém, depois que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente começa a se autoanalisar e a ter mais um conhecimento, a gente começa a ver assim, olha, aqui não foi legal, ali foi legal, né? Mas quando a gente fala assim, o nosso testemunho, as nossas dores, jamais é para trazer qualquer mágoa e qualquer sentimento para nossa família, né? Pelo contrário, é para dizer assim que, olha, o meu pai, ele foi um pouco mais durão, mas ele me amou muito, entende? O pai e a mãe nunca deixam de amar um filho, né? São raras as exceções, quando a pessoa está totalmente perdida, nem encontra nem ela mesma, né? Mas assim, vou falar isso que tu falou porque teu sogro é uma pessoa maravilhosa, mas em algum momento, assim, ele falhou, porque talvez ele também veio do pai dele ter falhado com ele, né? Então, assim, o meu pai mesmo, ele sempre foi um pai muito presente, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito protetora de cortar a carninha, nos dar a boca, se a gente fosse fazer um churrasco, ele primeiro cortava para nos servir, sempre foi uma pessoa muito, assim, de proteger nós. Ele era muito explosivo, muito temperamental, e minha mãe brigava muito.
E isso me causou muitos traumas, entende? Mas não significa que os traumas que ele me causou naquelas brigas dele com a minha mãe não tenha me feito ele como um pai que eu amo de paixão, que ele me ama de paixão até hoje. Então, às vezes, é bom a gente explicar, assim, porque às vezes as pessoas elas pegam um pedacinho e falam assim, ai, o pai do Júnior foi ruim, né? Não é isso, né? Foi uma pessoa maravilhosa, só que em algum momento da vida ele não conseguiu, né, entregar. Às vezes até às vezes o inimigo faz isso, porque hoje a orfandade, ela realmente é uma porta que abre muitas dores, né, Cris? E a gente sabe disso, a gente tem aprendido isso, né? Ele tem muito orgulho do pai dele, Sim, sabe? é importante a gente falar isso, né? Porque às vezes acaba gerando uma mágoa nos nossos pais. Eu sei porque eu falei tanto aqui da minha mãe, do meu pai, e até, né, meu Deus, jamais com a intenção de falar mal deles. Pelo contrário, eu sei o quanto eles me amam até hoje, o quanto eles sempre me amaram, né? O quanto eles são meus protetores, meus amigos, meus fiéis escudeiros, vamos dizer assim. Mas em algum momento da minha vida eu tive algumas dores que me geraram alguns traumas, né? Mas até falando do nosso pastor Júnior, e a mesma coisa que a gente aprendeu com o pastor Júnior, né? Que olha o coração que ele teve, né? De trazer vocês, né? Levar vocês para perto de Jesus, na verdade, não para perto dele, da igreja, né? E eu fico pensando assim, Cris, já parasse para pensar o que Deus fez na tua vida através de tudo que tu já viveu? Esse era o meu propósito. Amiga, porque pensa bem, através das tuas dores de infância, tu foi para Jesus. E quem veio novamente te me resgatar foi quem tu levou para Jesus, Pastor Júnior Rochirol. Foi isso mesmo que aconteceu. Meu Deus, Cris, que forte isso. E assim, foi ali, a partir daquele momento, que a gente teve um encontro verdadeiro com Deus. Saíram da religiosidade. Isso mesmo. Porque nem o Júnior, meu marido, tinha esse encontro, sabe? Que faltava para tudo fluir, para tudo andar junto, tava um jugo desigual, sabe? Não que eu, né? Eu também sou falha, eu também era fraca. Todos nós. A gente sempre, não quer ir, então a gente não vai, vamos ficar, né? Sim. E hoje não, hoje ele é um verdadeiro homem de Deus. Sim. De paixão. Ele foi É totalmente bênção na tua vida, amiga, maldição na minha, eu sei, mas assim, meu marido é uma pessoa extraordinária. Mas o Leandro tem um carinho muito grande por ele também, meu Deus. Vocês, né? Vocês, né? Ele é uma pessoa maravilhosa e puxou também o pai dele, que é muito trabalhador. E o Júnior é uma pessoa extraordinária. Ele é forte, ele, desde cedo, ele cumpriu com seus deveres, né, com a família, com o filho, sempre esteve junto, né, tem sido um pai, assim, exemplar, né, que às vezes a gente pensa assim, não deu certo, porque eles casaram muito novinho, né, muitos a gente ouviu muito falar, não vai dar certo, isso aí vai durar 3 meses, né, ano que vem a gente faz bodas de prata. Glória a Deus. Né, a gente fez 24 anos agora, em julho, e vamos aí, né? Vamos, se Deus quiser, fazer muitas bodas. Amiga, eu vou fazer bodas de prata com a tua idade também. Ai, que linda! Também vou fazer bodas de prata com a tua idade. Casemos de mesma idade. Quando eu tiver a tua idade, eu vou fazer bodas de prata também. E assim, Deus tem feito assim maravilhas, sabe? Não tenho assim palavras nem... Nossa, é tanta coisa que Deus vem fazendo através de nós, dos nossos filhos, né? Amanda. Da minha filha, que é uma bênção, do meu filho, que só nos dá orgulho, né? Que começou a trabalhar muito cedo, ele começou a trabalhar com 14 anos, né? De jovem aprendiz. Ficou na empresa 7 anos, no estaleiro, né? Recebeu uma proposta fazem 2 anos, está trabalhando em outra empresa, mas na mesma área. Hoje ele é mecânico naval, né? Viaja. Conhecemos bem essa área, né, meu amor? Nossa, meu Deus. É o caixeiro viajante. Ele viaja muito, né? E tá próximo a casar também. Daqui um dia ele já vai casar em nome de Jesus, né? É um menino de ouro, um menino espetacular, né? Que quem conhece ele sabe que tem um coração gigante. Muito família, quer ter
tá sempre com a gente. Mãe, o que tá fazendo de café quando ele tá por aqui? O que tu vai fazer pra janta? O que tu vai almoçar? Né? Só faz coisa ruim, né, amiga? Não, hoje eu Só coisas gostosas. Hoje eu até tô meio a malandrinha, assim, né? Não tô fazendo muita coisa como eu gostaria de fazer, assim, né? Porque devido à cafeteria, Sim, correria, demanda, né? A gente não tá 100% assim nesse lado, mas eles estão grandes, eles entendem agora, Sim, né? sim. Mas quando eles eram menores, assim, eu sempre queria sempre, tanto é que quando o Lucas começou a trabalhar de jovem aprendiz, ele ainda estudava à noite, aí eu trabalhava fora. Eu trabalhava até às 7 da noite. E eu pedi a conta que saí da empresa porque eu pensava, ele vai chegar, não vai ter um café. Eu queria, né, que ele chegasse, eu já tivesse com tudo prontinho ali, para ele tomar um café, para ele poder ir para a escola, porque eu disse, ele vai parar de estudar. Porque eu tinha parado já de estudar. Quando eu estava grávida dele, eu não consegui mais. Sim. Né? Porque daí eu trabalhava, eu estudava à noite, mas chegou uma época que aquilo não era mais a minha prioridade, sabe? Sim. Estudar. Não era mais, né? Que eu tinha ele para cuidar, beber, então eu priorizei minha vocação, que eu digo assim, de ser mãe, porque eu tenho uma paciência de Jó. Porque a minha sogra sempre falava, ai meu Deus, tu tens uma paciência, ai fosse eu já... Que coisa linda. Mas isso tu tem bem resolvido, porque assim, ó, Sim. Hoje em dia, o que acontece? As mulheres, o grande problema, né, que eu sempre falo das mulheres é a maldita comparação, né? Tipo assim, a fulana é super, empreendedora, trabalha, né, faz isso, aquilo, outro. Aí a que não faz, fala assim, mas ela não é boa dona de casa, ela não deixa os filhos, né? E aí sempre gera aquela competição, aquela comparação de uma com a outra, e aí gera autossabotagem, né? Porque, tipo assim, tu fica olhando, se for olhar pra ti, eu digo, meu Deus, eu fui jantar na casa da Cris, que era aquela mesa, coisa mais linda, maravilhosa. Se eu fosse pensar assim, se eu fosse me comparar contigo, eu ia me sentir super frustrada, porque eu não tenho essa aptidão que tu tens, que outras mulheres que me inspiram tanto que têm, entende? Só que pra mim tá tudo certo, porque eu sou bem resolvida. Deus me chamou pra ser uma empreendedora. Não que eu deixe a minha casa de lado, eu não deixo a minha casa de lado, mas eu não tenho esse dom, esse talento que tu tens. E na palavra de Deus fala que nós somos um corpo, e esse corpo tem vários membros, né? E é importante eu me encontrar e me sentir satisfeita onde Deus me chamou para estar. Tem mulheres que se sentem frustradas porque elas foram chamadas para estar dentro de casa e elas olham as pessoas nas redes sociais e falam, uau, eu quero essa vida, e se auto-sabotam. Mas se tu é uma dona de casa, uma excelente dona de casa, uma mãe super presente, uma mãezona, glória a Deus por isso, né? Eu gosto. Que bom, tu não é menos por isso, né? De que uma outra pessoa. Agora, se tu foi chamada para trabalhar, para estar na rua, para encorajar outras pessoas, ou, sabe, para servir de outra forma, para florescer de outra forma, glória a Deus por isso também. O importante é a gente olhar para dentro de nós e saber para que Deus nos chamou e não ficar nessa comparação, né? Por exemplo, pode me convidar quantas vezes tu quiser pra jantar na tua casa. Que eu não tenho problema nenhum de comer as coisas gostosas, maravilhosas que tu faz. E eu já te falei que quando for lá em casa, que a gente tem que combinar, vai ser um churrasco, aquele aperitivo. É isso, amiga, é tudo assim, sabe? Cada um no seu dom, no seu talento, né? E, meu Deus, tu me inspira demais, sabia? Tu é uma guerreira. Nossa. Uma guerreira. E a gente, assim, contando assim, né? A gente... esquece várias coisas, assim, né? Porque se for contar, tem muita coisa, muita bênção, muito milagre, muita coisa boa, assim, sabe? Mas, assim, Deus tem suprido, assim, de todas as formas, né? A nossa vida, sempre nos encorajando, né? A respeito da cafeteria também, que foi um presente para nós, né? Eu sempre... gostei de fazer doce, tudo, e cozinhar e mais. E ali também, para nós, é um ministério também. Sim, com certeza. Ali é um ministério porque a gente tem ajudado, né? Até as meninas que trabalham com a gente, a história de cada uma que já passou por ali. Sempre um pouquinho, alguma coisinha que a gente fala, que a gente ministra na vida delas, assim, já é grandioso, assim, sabe? Porque elas falam, né?
se tu conversar até com as mães, Um amoroso, vocês são amorosos, né? eles falam assim, nossa, fulana melhorou, meu Deus, 100% depois que começou a trabalhar aqui, sabe? Porque a gente trata eles assim como filhos, sabe? Elas como filhos, assim. A gente tem todo o carinho e é isso aí. É uma verdade, né, meu Cris? Deus. Porque assim, ó, meu Deus, se eu for falar de vocês, eu tenho muito assim para falar. Tanto a Amanda trabalhou comigo aqui na Lulus, né? E doce de menina, assim, uma humildade prestativa, sabe? É isso que vocês carregam, assim, sabe? Esse amor ao servir. E isso eu acho muito lindo, porque quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu ia lá para as tardes e vinha e conversava com a gente, o Júnior também, nos acolheram, sabe? Não nos rotularam, mas nos trataram com tanto carinho, com tanto amor. E às vezes as pessoas assim, elas querem se encontrar, sabe? Elas acham que elas vão se encontrar só em grandes plataformas ou com o microfone na mão, ou elas vão se encontrar só sendo verificada, tendo muitos seguidores no Instagram, ou que elas vão se encontrar e não é verdade, sabe? É uma frase que eu aprendi que a gente precisa, né, ser abençoadores onde nós estamos, onde Deus nos plantou. E é isso que eu tenho vivido aqui na Lulus também, sabe? Eu digo assim, aqui faz parte do meu ministério, do meu chamado, porque aqui eu quero proclamar o reino, aqui eu quero mostrar que Jesus transforma a minha vida todos os dias, que Ele me transformou e Ele continua me transformando, eu ainda estou sendo lapidada por Ele todos os dias, sabe? E é aqui que eu quero mostrar para as pessoas que existe um novo caminho com Cristo, que existe uma nova chance com Cristo. Então, o quanto é importante a gente entender o nosso propósito. E como vocês fazem isso com tanta excelência, com tanto amor. Às vezes a correria na cafeteria não te permite, talvez, de tu estar lá dentro de algum outro ministério dentro da igreja, mas ali na cafeteria tu já estás proclamando o teu jeito carinhoso de servir um café, é uma palavra de incentivo. Quantas pessoas vão lá e abrem o coração para vocês? Eu sou uma que eu chego ali no balcão, a gente fica horas conversando, eu amo estar lá. Eu digo assim que realmente é um lugar onde eu me sinto em casa de verdade. Eu, a minha família, né? Então, assim, vocês servem muito ali, vocês amam aquele lugar e é isso que é lindo, sabe? E vocês não ficam nessa comparação de, eu queria estar lá, eu queria estar aqui, tanto tu quanto o Júnior, é lindo, assim, lindo, lindo. E o quanto vocês nos ajudaram, sabe? Eu vou sempre ser grata, sempre, 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 sabe? Já te falei isso milhões de vezes e eu não vou cansar de dizer, pelo coração de vocês, pela entrega de vocês, pela amizade, pela lealdade de vocês. E o quanto é lindo, assim, parar, assim, e pensar em tudo que tu carrega, sabe? Tudo que Deus fez na tua vida, amiga, é muito lindo. E, assim, outra coisa, o Espírito Santo tinha me cobrado muito disso que eu tô fazendo hoje aqui, sabe? Eu fiz o retiro, o encontro com Deus Pai, e lá várias vezes o Espírito Santo falava, tu tem que falar, tu tem que falar. Até eu vim no ônibus com uma amiga minha, que vim conversando com ela, tudo. Eu convidei ela para ir no encontro de mulheres, no culto de mulheres, e naquele dia ela fez inscrição pro retiro. E ela foi comigo, né? E hoje ela tá indo, já levou os filhos, já levou a nora. Deus. Evangelista Nata, tu é, amiga? Nossa, e tá indo assim, ela tá indo mais que eu já no culto. e assim, Deus tem me cobrado muito, sim, sabe? E eu vim até a Eli, que estava no quarto comigo, e a Vanessa, eu falei para elas, nossa, Deus está me cobrando, que eu tenho que me falar. E lá eu contei meu testemunho para elas que estavam no quarto comigo, né? A Vanessa e a Eli. E elas falaram, tem que falar. Eu disse, mas eu morro de vergonha. Eu não sei, eu não sirvo para pegar o microfone e falar e gravar. Eu não vou conseguir. Eu morro de vergonha, eu dizia para elas. Elas, não, Cris, mas você tem que falar. Eu disse, uma hora eu vou falar. E logo em seguida, veio o teu convite. Foi logo em seguida mesmo. Né, o primeiro convite. E nós estamos em quê? Em 10º? Não sei se eu já 11ª, né, amor? E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? Eu estou aqui, espero que né, tenha abençoado vidas, em nome de Jesus, amiga, né? Que não é nada sobre mim, eu não sou nada, sabe? Porque tudo é sobre Ele, o que aconteceu na minha vida, através da nossa vida, da minha família, né? Foi através do Espírito Santo de Deus. Não foi
por mão humana, foi sobrenatural de Deus. Restauração do meu casamento, tudo que tem acontecido, né? Foi tudo para a honra e glória de Deus. Né? Tudo que a gente tem vivido, tudo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, tudo que foi transformado, sabe? A partir de uma decisão, né? A partir de uma decisão mudou uma vida, mudou uma família, né? E isso é muito importante, é o mais importante, né? O mais importante é o nosso lar, nossa família na presença de Deus, os nossos filhos, né? A gente deixar princípios, deixar legado, né? Não é sobre curtidas, né? Porque quem tem que curtir e achar que tá bom ou não é ele, lá de cima, né? A gente não se importa com isso. E espero que muitas mulheres sejam abençoadas, né? Sim, através do meu testemunho, que levou 30 anos para sair. A minha mãe, onde vai, ela fala. Quem me conhece mais próximo já ouviu, né? Alguma parte, mas assim, mais profundo, da onde começou, né? Até aqui, né? Eu não tinha parado ainda para fazer essa reflexão toda. E é isso aí. Ai, amiga, tão lindo, assim, ó. E olha, ela tava tão nervosa, mulherada. Vocês não têm noção como ela tava nervosa aqui. E ela diz, ai meu Deus. E eu sabia, eu sabia que ia ser uma bênção, eu tinha certeza, porque assim, ó, eu acredito muito que a unção é o que a gente vive. A unção que a gente carrega é o que a gente vive e não o que a gente fala. E eu sei o que tu vive. Porque fora dessas câmeras, fora das redes sociais, fora da aparência, né, do que as pessoas podem ver, eu conheço vocês na essência, entende? Então eu tinha certeza que tem algo grandioso aí nesse coração, que foi derramado pelo Senhor Jesus, e que vocês são pessoas especiais. Talvez não são pessoas que estão lá na frente, né, na frente dos holofotes, mas como diz o pastor Júnior, inclusive ele falou agora no nosso último culto, são pessoas essenciais. São pessoas que fazem a base para que todo o resto aconteça. E não são menos importantes do que outras pessoas, né? E isso que é importante, a gente saber o nosso papel, aonde Deus nos separou, onde Deus nos colocou, onde Deus nos chamou. E é lindo demais ver a história toda de vocês. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, amiga. Eu que agradeço. Muito obrigada. E eu quero te dar um presente, só que eu deixei lá em cima. Ô, produção, pega lá um presente para mim. Quero te dar um mimo por agradecimento mesmo nesse tempo teu aqui comigo. E eu tinha certeza que ia fluir. Certeza absoluta. Obrigada pelo convite, Tade. Meu Deus, tu é assim, olha. Olha, insisti. Meu Deus. E eu insisti, hein? Nossa, mãe, só quem sabe, né? Eu passei essa semana. Cris, vamos. Olha, até no hospital eu já tive essa semana, Jesus. De nervosa e acho que não vai dar certo. Me mandava mensagem, vai dar certo, em nome de Jesus. O inimigo queria derrubar, mas em nome de Jesus. Já vencemos, amiga. Já. É um presente, é um meu pra ti. Obrigada. Ai, que lindo. Ai, e principalmente sendo pra ti, né? Quando as minhas amigas fleumáticas, quando eu vou presentear elas, tem que ser bem no detalhe, bem no detalhe. Que lindo, Tade. Obrigada pelo carinho. Imagina, amiga. Foi um prazer, né? Foi um prazer estar aqui contigo, separar esse tempo de qualidade. E tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim. É isso aí. Mulherada, eu tenho certeza que vocês gostaram demais desse testemunho poderoso de cura, de restauração, de milagre. E eu quero te dizer para você curtir, encaminhar para suas amigas e deixar elas serem abençoadas e restauradas também. Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima semana.